Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Amanhecemos para mais um dia e queremos pedir a grande proteção de Deus para a nossa vida e para cada um de nós. Espero que você esteja bem, que todas as coisas estejam bem aí na sua casa, na sua família. E mais uma vez a gente confia muito no nosso grande Deus. Mais uma vez a gente pede muito a sua proteção, o seu cuidado, a sua presença entre nós. Deus seja louvado por mais esse momento em que aqui a gente se encontra para rezar, para colocar a nossa palavra de Deus aos cuidados do nosso bom Deus. E espero sim que você mais uma vez esteja bem na presença de Deus, na presença, da tua família também, na presença de tantas situações que te fazem bem. Mais uma vez, a gente tem esta graça de começar mais um momento de oração. Hoje, nesse dia 8, pós-feriado da independência do Brasil, hoje nessa quinta-feira, que a gente se encontra para colocar diante de Deus a nossa vida e aquilo que está ao nosso coração, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós sabemos que podemos também confiar muito na graça, na presença de Deus. Nós sabemos que podemos entregar a Deus também, muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nós podemos confiar. Olha só, hoje a igreja tem a graça de celebrar uma grande festa. Hoje nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, ou seja, hoje é o dia do nascimento de Nossa Senhora, de Maria. E sempre quando a gente celebra o aniversário de alguém, a gente celebra coisas bonitas. Primeiro, o dom desta pessoa, que veio a este mundo. Nós celebramos essa presença que é querida e desejada por Deus. Então, hoje, a gente celebra o nascimento de Nossa Senhora. Deus colocou ela neste mundo, trouxe ela neste mundo com uma missão muito grande. Sim, porque nós também temos a nossa missão. Nós também temos, o nosso espaço aqui. Se Deus te trouxe a este mundo, e graças a Deus Ele te trouxe a este mundo, Ele te trouxe com esta missão tão bonita e tão especial. E Ele vai olhar para você. Hoje, uma outra coisa muito importante que nós vamos celebrar e que nós vamos olhar a partir desse evangelho é que todos nós, passamos por momentos, às vezes, difíceis na nossa vida. Nós vamos ver hoje um momento complicado na vida de Nossa Senhora. Mas a gente vai ver uma coisa muito bonita, Quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um momento complicado, a gente precisa fazer silêncio. Ou seja, não somente aquele silêncio de ficar quieto, mas aquele silêncio de colocar tudo diante de Deus e confiar muito em Deus. Hoje nós vamos ver aqui a grande bênção que é
silenciar o nosso coração e não somente procurar culpados, e não somente procurar desculpas ou jogar a situação no colo do próximo. Como é importante a gente silenciar e confiar. Nós vamos ver hoje duas situações, uma com José e uma com Maria nesse evangelho. Eu não sei o que você está passando, espero que você esteja passando somente coisas boas, coisas especiais na sua vida, mas eu também sei que tudo aquilo que você mantém no seu coração, que tudo aquilo que você coloca diante de Deus, Ele também escuta. E Ele manda os seus mensageiros ao seu encontro. Como foi com Maria, como foi com José. Confiemos, entreguemos mais a Deus tudo aquilo que está nos acontecendo. E é por isso então que nesse instante eu quero te convidar a rezar junto comigo, esta oração, a oração ao Espírito Santo, aonde nós queremos pedir a sua proteção e a sua bênção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é com esta presença do Espírito Santo que vem ao nosso encontro, que vem tocar o nosso coração, que acolhe o nosso silêncio de coração, de alma, de espírito, que marcamos o nosso corpo com o sinal sagrado da Santa Cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua casa, desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai sempre nos dando esta oportunidade daqui estar. Então, olha só, nas grandes provas da nossa vida, também precisamos daquele silêncio tão bonito. Entregar tudo a Deus. Confiar, na sua providência. Confiar no seu cuidado. Confiar no seu amor. Nas grandes provas, em tantas outras situações, vamos confiar e vamos fazer esse silêncio que nos coloca diante do Senhor. Silêncio reparador, silêncio que traz respostas, silêncio que coloca os santos anjos da guarda ao nosso cuidado. Eu digo isso porque vamos agora então acolher esta palavra de Deus tão bonita na nossa vida, esta palavra de Deus que nos enche de esperança. Palavra de Deus que hoje encontramos em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Preste atenção
nesta palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era homem justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, mais uma vez, a gente olha para esta palavra de Deus. Nós vemos um casal, Maria e José, envolvido por uma situação que era nova para eles. Uma situação que talvez os dois não sabiam como lidar, A gravidez de Jesus. A gravidez de Jesus. A gente vai perceber que nós estamos diante de duas pessoas maravilhosas, assim como é você. Assim como você é para Deus. Você é maravilhoso, você é maravilhosa aos olhos de Deus. E com certeza a vida sempre tem os seus mistérios e os seus desafios. E com você não deve ser diferente, Você também deve ter os seus desafios. Você também deve ter algumas situações que às vezes elas vão acontecendo. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. O que é que estava acontecendo com o casal de Nazaré? A gravidez de Nossa Senhora, antes deles serem casados. E José, muito consciente de que essa concepção de Maria não era fruto de uma relação dos dois, mas ela estava grávida. E aí a gente vai ver uma situação, O Evangelho nos traz uma situação muito dura para a mulher na época de Jesus, Uma situação muito dura na época de Jesus para as mulheres. Por quê? Porque ali a gente vê que Maria poderia ser acusada de adultério, E a condenação para as mulheres daquela época
época, para o adultério, sempre era a questão da morte, né? Por apedrejamento. A morte por apedrejamento. Então veja que situação, né? Veja que situação está passando Nossa Senhora. Que situação está passando São José. Uma situação muito difícil. O que fazer nessa hora? Qual a decisão a ser tomada? Qual é o caminho a ser tomado? Veja como, né, é uma situação muito difícil. Mas aí a gente vai aprender uma coisa muito bonita também. O valor do silêncio, né, e o valor de confiar em Deus. Vamos olhar um pouquinho isso. Veja, Nossa Senhora sempre foi uma mulher muito silenciosa. E ela colocava no seu coração tudo aquilo que estava acontecendo. Por que Nossa Senhora colocava no coração dela o que estava acontecendo? Porque todos os dias Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que se passa com o seu coração. Ele sabe o que se passa na sua vida. Ele sabe o que se passa com o seu coração. São José também era homem mais quieto na dele e também colocava todas as coisas no seu coração. Ou seja, Deus sabe o que se passa no nosso coração e na nossa vida. E aí é uma atitude muito bonita. Veja, a palavra de Deus, ela não nos traz nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente começa já a correr atrás de culpados, né? Ah, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. A gente vai dando um monte de desculpas, a gente vai dando, né, um monte de desculpas, a gente fala, e a gente não é capaz de ficar em silêncio. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e aí a gente vai dizer, não, mas isso aconteceu porque o outro fez, porque o outro é assim, porque o outro faz aquilo, porque o outro me trata assim, porque eu não fui valorizado, porque eu não tive apoio, porque sempre as coisas sobram para mim, sempre sou eu que preciso tomar a frente das coisas. E a gente não dá espaço para Deus. Por quê? Porque a gente sempre está na defensiva ou no ataque, né? Ou seja, a gente parece uma metralhadora, né? Não para de falar. Não para de falar. Não para de achar desculpa. Não para de achar isso. Não para de colocar, inclusive, nos outros, né? A gente não para de colocar nos outros aquilo que está acontecendo, né? A gente sempre quer achar um culpado, uma desculpa, né? Uma resposta que às vezes é tão esfarrapada. E olha o que José, olha o que Maria fizeram. Eles estavam com medo? Sim, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Eles tinham certeza do que ia acontecer pela frente? Não totalmente. Mas olha a atitude de José. Lá no silêncio ele estava pensando: o que eu vou fazer? O que aconteceu? Né? Veja Maria, né? Ela não se preocupou em dizer, olha José, foi assim, foi assim, foi assim. Ela foi colocando no seu coração aquilo que estava acontecendo. Ela sabia de tudo. Ela sabia da verdade. E ela colocou no coração, porque quando a gente coloca primeiramente no nosso coração aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, na verdade, nós estamos contando tudo para Deus. Deus sonda o nosso coração.
Deus sonda o teu coração. Deus sabe o que está aqui no nosso peito. E aí veja, a resposta de Deus vem, né? No meio daquela situação, naquela noite de sono, quando José vai dormir, ou seja, quando cessa todo o barulho, quando cessa toda a distração, olha quem Deus mandou no meio dos dois. Olha quem apareceu do nada, né, no meio dos dois. O anjo Gabriel, né? O anjo do Senhor apareceu. E qual era a mensagem que o anjo tinha para o casal de Nazaré? Não tenham medo. Não tenham medo. José, não tenhas medo. Não tenhas medo. O filho de Maria é obra e ação do Espírito Santo. Recebe ele, José. Recebe ela. Recebe Maria como tua esposa. E não tenhas medo. Não tenhas receio. Olha só o tamanho da palavra de Deus. Olha o tamanho da palavra de Deus. Olha a força da mensagem de Deus. Está vendo porque a gente encontra a resposta para muitas coisas quando a gente silencia? Está vendo porque às vezes a gente precisa fechar um pouco a boca? Está vendo porque não vale a pena sair em discussão? Está vendo porque não vale a pena a gente se armar às vezes e desculpa disso e daquilo, ou achar culpados para isso, culpados para aquilo? Veja como é importante, a gente silenciar o nosso coração, sabe? E entregar para Deus. Por quê? Porque diante de Deus nada passa despercebido. Às vezes, quando a gente, não silencia, não fecha a boca, a gente vai complicando mais a situação. A gente vai complicando mais algumas coisas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente precisa dar aquela paradinha e deixar Deus agir. E deixar Deus agir, porque você nunca vai ficar sem uma resposta diante do que está te acontecendo. Pode ter certeza disso. Deus nunca vai deixar nenhuma situação da tua vida sem uma resposta. Às vezes Deus está falando e porque você não silencia, você não escuta. E quando você não escuta, as atitudes, as ações, às vezes não são suas. Não são as de Deus, são aquelas ações puramente humanas, né? Às vezes alguém me agrediu e eu já sento a mão nele. Não deu tempo nem de pensar, nem de acalmar o nosso coração, nem de digerir o que aconteceu. Às vezes alguém falou alguma coisa e pá, lá já vai a palavra de volta, né? Porque às vezes os idiotas, né? Às vezes os ignorantes precisam apenas do teu silêncio. E pronto. E pronto. O resto a vida vai fazer. O resto a vida vai fazer. Algumas situações na vida não vale a pena gastar saliva. Algumas situações na vida não vale a pena enfrentar. Algumas situações na vida é preferível deixar a poeira abaixar, né? Se afastar
afastar um pouquinho daquilo que está acontecendo. E com a ação do Espírito Santo no nosso coração, tomar a melhor decisão, pegar a melhor direção, e assim as coisas vão acontecendo. Olhemos para a vida do casal de Nazaré. Tudo caiu pronto do céu? Não. Olhemos para a vida do casal ou da família de Nazaré. Tudo se resolveu no meio, através do grito da violência? Não. O próprio Jesus, no dia do seu julgamento, quando viu que estava diante de pessoas ignorantes, o que ele fez? Ele silenciou. E lá no coração veio a força, veio as palavras certas, veio as atitudes certas. Então, meu irmão, minha irmã, nas grandes provas da vida, também você precisa silenciar. Nas grandes provas, nas grandes tempestades da vida, sabe, aquele silêncio, sabe, aquele recolhimento, sabe, aquele não mostrar muito para os outros o que está acontecendo, é um santo remédio. Na verdade, além de ser um santo remédio, é a oportunidade para você deixar aquele que é maior do que você, aquele que é mais capaz do que você, resolver as coisas. Ou seja, o nosso bom Deus. Até porque, se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Até porque, se Deus está ao nosso lado, o que irá investir contra nós? Se a graça, se a presença, se o amor, se o cuidado de Deus estiver ao nosso favor, o que se levantará contra nós? E mesmo se algo se levantará, logo perceberá a força, a grande força que está ao nosso redor, que está no nosso coração, que está na nossa vida. Então veja como é importante às vezes, né? A gente guardar algumas coisas para nós. Como é importante às vezes a gente guardar um pouco as palavras que saem da nossa boca. Veja, nem tudo aquilo que a gente pensa, a gente deve falar. Nem tudo aquilo que a gente pensa, a gente deve falar. Mas tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, aliás, a gente deve falar, a gente deve pensar muito bem. Então veja, nem tudo aquilo que a gente pensa devemos falar, mas aquilo que a gente fala devemos pensar muito bem antes de falar. Aprendemos com São José que depois que a gente escuta a voz de Deus, a gente precisa ser obediente e colocar em prática. Então, para mim finalizar este momento, tá? Coloque tudo no seu coração. Antes de qualquer coisa, né? Faça essa ou aquela situação a repousar no seu coração. E depois, Deus te mandará também uma resposta muito bonita. Se preciso for, Deus colocará o seu santo anjo junto de você, na tua casa e na tua família. E assim nós finalizamos este momento. Vamos agora então pedir a bênção final